Olá, alunos, tudo bom? Vamos para uma correção, tá, do exercício da página 49, o exercício de campo de potencial elétrico, ok? Eu vou explicar dois exercícios dessa página 49, o 25 e o 26, eu vou fazer dois vídeos com essa correção, ok? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: uma carga pontiforme Q cria um potencial igual a 1000 volts num ponto A uma distância de 0,1 metro. O que ele pede no exercício? A intensidade do campo elétrico no ponto A, o potencial e a intensidade do campo elétrico em um ponto B que dista 0,2 metros de Q, ou seja, da carga geradora, e o trabalho realizado pela força elétrica quando outra carga pontual de 2 microcoulombs é deslocada do ponto A para o ponto B. Ok? Então nós temos essa situação do problema, então vamos resolver esse problema, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos anotar os dados que o problema nos dá. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, ele nos dá o potencial elétrico. Então, V no ponto A é igual a 1000 volts, ou 10 a terceira volts. Ok? Ele nos dá a distância do ponto A. Então, distância de A é de 0,1 metro, ou 10 a menos 1 metro. Ok? E ele pede a intensidade do campo elétrico. Então, antes de resolver a questão A, nós temos que verificar o seguinte: como é que eu faço para calcular o campo elétrico? Ora, campo elétrico é igual a K0, ok? Carga geradora do campo elétrico, distância ao quadrado. Então, para eu calcular o campo elétrico, eu preciso da constante, da carga e da distância ao quadrado. Bom, no problema ele não nos dá a carga, tá? Então aqui está a carga geradora. Segundo, como é que eu faço para calcular o potencial elétrico? Ok? Para eu calcular o potencial elétrico, eu preciso do K0, da carga que gera o campo elétrico e a distância. Ok? Então essas são as duas fórmulas que eu tenho: o campo elétrico e o potencial elétrico. Perceba o seguinte: perceba que em ambas as fórmulas eu tenho uma constante que é igual. Olha aqui, o K0 e o Q, que é a carga geradora. Esses dois caras são iguais. E como eu quero calcular o campo elétrico, eu posso dizer que K0 vezes Q é igual ao campo elétrico vezes a distância ao quadrado. Ok? Então agora eu vou pegar essa constante K0Q e vou substituir aqui, porque eu quero calcular quem? Eu quero calcular o campo elétrico a partir do potencial. Tá? Então V é igual a campo elétrico vezes distância ao quadrado sobre D. Aqui eu divido e chego que potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância. Ok? Então já cheguei numa fórmula para eu calcular a intensidade do campo elétrico a partir dos dados. Então o que ele diz no problema? Ele nos dá o quê? Ele nos dá o valor do potencial e nos dá a distância. Tá? Então eu tenho o potencial no ponto A e tenho a distância desse ponto A até a carga geradora. Ora, então agora é só substituir. 10 a terceira igual campo elétrico vezes distância, que é 10 elevado a menos 1. Está multiplicando, vou passar dividindo. Campo elétrico é igual a 10 a terceira divididos por 10 a menos 1, que vai dar 10 elevado a 4 newtons por coulomb.
ok? Então já calculamos o campo elétrico neste ponto A, que é gerado pela carga Q, beleza? Tranquilo. Na letra B, ele pede o potencial e a intensidade do campo elétrico num ponto B que dista 0,2 metros de Q. Então a situação é o seguinte, nós temos aqui a carga geradora, ok? A 0,1 metro eu tenho o ponto A, e mais 0,1 metro eu tenho o ponto B. Então é essa a situação que nós temos no problema. Então, da carga geradora até o ponto A é 0,1 metro. Da carga geradora até o ponto B é 0,2 metro. Ok? Então é isso que nós temos no problema. Neste ponto A, quanto é que vale o potencial elétrico? Ora, o potencial elétrico aqui vale 1000 volts. Então, potencial elétrico em A equivale a 1000 volts. Ok? Deixa eu colocar aqui a questão de novo, que apagou. Tá? Ora, qual é a distância? Qual é a distância aqui do A? A distância do A é de 0,1 metro. Mas olha só, tá vendo que a distância daqui até aqui é 0,1 e daqui até aqui é 0,2? Ou seja, a distância da carga geradora até o B é o dobro da distância de A até a carga geradora. Ora, se o potencial aqui é de 1000 volts, quanto mais longe da carga geradora eu estiver, menor vai ser o potencial elétrico. Ok? Por quê? O potencial elétrico, ele é o que? Inversamente proporcional à distância que eu tenho. Ok? É inversamente proporcional à distância da carga geradora. Ora, se o potencial elétrico a 0,1 metro é de 1000 volts, o potencial elétrico dessa mesma carga geradora a 0,2 metros vai ser metade. Ok? Então, se eu dobrei a distância, o que vai acontecer com o potencial elétrico? Vai dividir a metade, porque o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Logo, o potencial elétrico em B é de 500 volts. Ok? Então, prestem bem atenção. O potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Então, se você aumenta a distância, eu diminuo o potencial proporcionalmente. Se eu dobro a distância, o potencial divide por 2. Se eu triplico a distância, o potencial divide por 3. Ok? E continuando, ele quer saber o quê? A intensidade do campo elétrico. Ok? Então ele quer calcular quem? O campo elétrico. Então, voltando aqui para essa fórmula aqui. Ó. Então, potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. Potencial elétrico em B. Ok? Então, quanto que vale o potencial elétrico em B? Vale 500. Então, nós vamos ter 500 igual campo elétrico em B. Quanto que vale a distância em B? A distância em B vale 0,2 metros. Então, 0,2 metros. Então, nós vamos ter que campo elétrico em B é igual a 500 divididos por 0,2. 500 divididos por 0,2 é 2.500. Campo elétrico, newtons por coulomb. Ok? Ou campo elétrico, em notação científica, 2,5, 10 a terceira, newtons por coulomb. Ok? Então, na letra B já calculamos o potencial elétrico no ponto B e o campo elétrico no ponto B. Ok? Agora, ele quer o trabalho realizado, ele quer o trabalho que realiza para a gente levar essa carga
do ponto A para o ponto B. Ora, o trabalho de A para B vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Ok? Então, nós temos a carga. Quanto que vale a carga? Lá no início a gente já colocou. É de 2 microcoulombs. Então, o trabalho de A para B é igual a carga, 2 microcoulombs, vezes 1000, que é o potencial em A, menos 500, que é o potencial em B. Vamos ter 10 elevado a 6, menos 6, vezes 500, que vai dar 1000 vezes 10 a menos 6. 1000 é 10 à terceira, vezes 10 a menos 6, então nós vamos ter 10 elevado a menos 3 joules. Então, o trabalho para eu deslocar essa carga de 2 microcoulombs de A para B, eu vou gastar a energia de 10 elevado a menos 3 joules. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Esse exercício está lá no livro. Leem novamente a parte, os exercícios resolvidos e a teoria. E no caso de dúvida, postem lá na sala Google, ok? Um abraço e até daqui a pouco. Tchau!